pessoal, eu sou o Evandro Nunes e hoje eu aceitei o grande desafio de falar de um livro, de uma história que todo mundo já conhece. É uma história de John Green, que é o A Culpa é das Estrelas. Todo mundo já conhece essa história pelo cinema, todo mundo já está familiarizado, eu acredito que sim, com os personagens. E para mim, particularmente, é um grande desafio estar falando deste livro, porque como eu vou tornar uma história que todo mundo já conhece atrativa para uma leitura? A pessoa acha mais fácil assistir o filme, é claro, do que ler. Todo livro ele tem uma riqueza de detalhes muito impressionante que talvez o filme não consiga retratar. Quem curte leitura sabe que os filmes não seguem fielmente aquilo que está escrito nos livros. Muitos personagens eles deixam de existir, outros são acrescentados, algumas características também elas são colocadas aí e outras retiradas de alguns personagens. Então nada melhor do que você ler o livro e sentir todas as emoções ali passo a passo e não nada pulado, nada mastigado, nada corrido como é num filme, que tem que ser, senão vira um filme vira uma série na verdade, não vira um filme. E A Culpa é das Estrelas não é diferente. Tem muitos pontos aí que eles não foram abordados no filme e outros pontos que ficaram um pouco fantasiosos. Bom, mais uma vez eu digo que o que me chamou a atenção para essa leitura foi basicamente ser um livro do John Green. Só isso já basta para ter uma boa intenção para a leitura. Mas eu vou falar um pouquinho da história para quem eu acho que não conhece ainda, né? É a história de dois jovens diagnosticados com câncer, né? Ele tem um câncer diferente do câncer dela. Ela, se eu não me engano, tem um câncer na laringe e ela tem insuficiência respiratória também. Ela anda com um balãozinho de oxigênio e ele tem um câncer em algumas partes internas aí do corpo e ele precisa cortar uma perna, enfim. É uma história triste. Eles se conhecem na igreja. Ele tem um grupo de apoio para jovens com câncer que é organizado numa igreja por uma pessoa, um único adulto do grupo que é um sobrevivente do câncer. Lá eles se encontram pela primeira vez, o Augustus e a Hazel Grace. O Augustus bate o olho nela e ele já fica, o que parece no filme, ser perdidamente apaixonado, mas no filme conta que não é isso que aconteceu no livro. O que aconteceu? Ele bateu o olho nela e ele viu a imagem muito parecida com a ex-namorada dele, que também teve câncer e infelizmente ela morreu. E aquilo deixa ele um pouco perturbado. Nossa, como ela é parecida com a minha ex-namorada. E ele fica um pouquinho afim de conhecer mais sobre a Hazel e não aquele negócio avassalador daquele primeiro amor que desponta lá na igreja, que nem passou no filme. Conta também que essa namorada dele, do Augustus, que morreu de câncer, ela no auge do câncer, aí, no auge do tratamento, enquanto ela estava no hospital e ele ia visitar ela, ela tinha umas reações um pouco diferentes, porque os remédios que ela tomava eram muito pesados e mexiam muito com o emocional dela, e ela às vezes era um pouco agressiva demais com ele, um pouco arrogante, um pouco irônica demais com situações, com pessoas, e ele não achava legal isso, mas ele não podia terminar o namoro com ela, porque afinal ela era a namorada dele e estava morrendo, praticamente assim. Então ele não podia deixar ela, seria uma falta muito grave dele se ele fizesse isso. E por consideração aos pais dela e por ela estar nessa situação, ele foi mantendo o namoro com ela, mesmo já não gostando mais dela, por causa desse jeito dela, mas ele sabia que era por conta dos remédios. E enfim, quando ela morreu, ele se viu liberto e aí ele ficou mais tranquilinho. Também para compor essa história, além dos pais da Hazel Grace e dos pais do Augustus, eles têm um amigo que eles também conhecem. Aliás, o Augustus já é amigo dele e a Hazel Grace conhece ele lá no grupo de apoio para jovens com câncer, que é o Isaac, que é um rapaz que ele tem um câncer diferente que vai fazer ele perder a visão. No livro, ele é descrito como um cara alto, loiro, dos cabelos caídos na testa, meio fortinho, totalmente diferente do que é apresentado no filme, que ele é mais baixo, meio nerd, o cabelo preto jogado no rosto sim, mas ele é totalmente diferente. No livro ele está mais pro Augustus que a gente vê no filme
do que propriamente o Isaac que a gente viu. O grande objetivo da história é que a Hazel Grace ela é apaixonada por uma história que chama Uma Aflição Imperial. É um livro que chama Uma Aflição Imperial. É um livro fictício, ele não existe de verdade, só está nessa história do A Culpa é das Estrelas. E ela fica apaixonada por essa história porque é uma história de uma garota que tem câncer e acontecem coisas na vida dessa garota e de repente a história acaba do dia para noite e a Hazel não consegue entender se a garota morreu, se ela ficou tão doente no hospital a ponto de fazer ela parar a história por ali, e ela quer muito conhecer o autor para fazer algumas perguntas em relação a essa história, esse livro dele. E o grande objetivo do livro é essa viagem que ela tem que fazer para a Europa para conhecer o Peter Van Houten, que é o autor desse livro, de Uma Aflição Imperial. E ela consegue, por meio, Augustus ajuda ela com o desejo que ele tem, o desejo lá que eles fazem, que tem um dinheiro reservado para eles, enfim. O Augustus compra a passagem dele, dela e da mãe dela. E eles fazem essa viagem. Só que quando eles chegam na casa do Peter Van Houten, que é o autor, ele é um bêbado, ele trata eles muito mal, ele é grosseiro com as palavras, ele não dá a mínima importância para o que eles estão falando, porque eles estão perguntando. Enfim, foi uma experiência lamentável que a Hazel teve, e ela desfez toda a imagem que ela tinha do cara sábio que escreveu aquele livro, ela desfez ali na hora, ficou muito nervosa. Só que isso não estragou a viagem deles. Eles fizeram a viagem, Augustus e a Hazel, eles conheceram a casa de Anne Frank, eles conheceram restaurantes, eles viram várias cenas de cafés, bares, restaurantes, visitaram vários lugares, então a viagem não foi estragada por causa do Peter Van Houten. É que no filme parece que eles foram lá só para isso, acabou nisso e ponto, fim, foram de volta para casa. E, enfim, acontece muita coisa legal também aí. Quando eles voltam para casa, o Augustus comenta com a Hazel que ele gostaria de ter falado com ela antes, mas não falou. O câncer se espalhou pelo corpo dele e a medicação vai ter que ser aumentada e, enfim, ele está bem mal. Ele está em fase terminal. E é isso que acontece, ele vai sendo medicado, vai sendo tratado e ele fica muito sonolento, ele fica mais na cadeira de rodas, ele já não anda mais, ele fica muito tempo deitado dormindo, tem até uma cama hospitalar na sala da casa dele. Então, muita coisa acontece com Augustus que no filme é muitíssimo abreviado. E a Hazel, devido a esse amor que ela tem por ele, e, né, os dois acabam se apaixonando de verdade, perdem a virgindade, os dois juntos, lá na Europa, inclusive, e ela cuida muito bem dele, do Augustus, junto com Isaac, que a essa altura já perdeu a visão completamente, e ele fica totalmente transtornado, meio depressivo, e por um momento, a Hazel Grace, entre os dois, entre o Isaac, que já está cego, e o Augustus, que já está na fase terminal do câncer, mesmo ela com câncer de laringe, com balão de oxigênio, porque ela não pode viver sem aquilo, ela se dá conta que ela é a pessoa mais sadia, mais saudável dos três. Isso deixa ela um pouco perturbada. Diferente do filme, que na hora que o inevitável acontece que o Augustus Waters ele morre, no filme a mãe do Augustus liga para a casa da Hazel de madrugada e a mãe da Hazel atende, e a Hazel lá na cama já sabe do que se trata aquela ligação. E quando a mãe da Hazel acende a luz do corredor para abrir a porta do quarto dela, ela já está chorando desesperada, porque ela já sabe do que se trata, e a mãe entra no quarto para consolar. Diferente do filme, no livro, o que acontece? A mãe do Augustus, ela liga diretamente para o celular da Hazel. A Hazel vê o número da mãe dele de madrugada e já sabe o que é, mas ela não fica chorando desesperada. Ela atende a ligação, ela conversa com a mãe explica que infelizmente ele morreu, e ela fica sentada na cama sem chão, desnorteada. Ela não fica chorando desesperada. Ela fica ali desnorteada e a mãe dela entra no quarto e conversa com ela, e as duas vão preparadas aí para o velório do Augustus. Também diferente do filme, o velório do Augustus não acontece diretamente naquele cemitério bonito,
e com aquelas pessoas todas sentadinhas naquelas cadeiras bonitas. O velório acontece lá no porão da igreja onde era realizado o encontro dos jovens com câncer. Lá tá todo mundo da família, todos os amigos sentados também, e é feito as orações. E nisso eles seguem sim para o cemitério para fazer o enterro. E o Peter Van Houten aparece no enterro do cara. Aliás, ele já aparece no velório. Enfim, ele quer contar para Hazel Grace o final do livro. Ele se sensibilizou com a história dela e ele quer contar para ela o final do livro. Na verdade, não tem um final. O livro acabou e ponto, ele não quis mais escrever. Só que ela exigiu tanto que ele contasse o que acontece depois, que ele se sensibilizou e foi até lá no velório dele para contar para ela. Só que ela já tá putaça da vida com ele, porque ele tratou ela muito mal, ele era um bêbado, ele, enfim, tratou eles dois com muito desdém, e ela está sensibilizada pela perda do namorado, então ela não quer mais saber de nada, ela trata ele com o mesmo desdém, ela deixa ele falando sozinho, sentado na calçada, tomando o whiskyzinho dele, e vai embora, pega o carro e vai embora, e ele fica para trás. E ela nem quer saber do final da história mais, que para ela não interessa mais. O Augustus Waters, ele é realmente um cara bem simpático. Ele era um cara bem simpático, assim como é descrito no livro, aliás, no filme. E ele não quer ser esquecido, ele sabe que ele vai morrer e ele não queria só passar por essa vida sem deixar uma marca, sem que ninguém lembrasse dele. Só que a passagem dele é muito breve. E a forma como ele tem de fazer isso acontecer é escrever o final da história que a namorada dele, que a amada dele, sempre quis saber e que nunca soube porque o Peter Van Houten não disse para ela. E ele escreveu o final da história e ele mandou para o Peter Van Houten. Quem disse isso a Hazel Grace foi o Isaac. E ela ficou meio transtornada. Nossa, como você sabia disso e não me falou nada? Onde será que ele escreveu? Onde está isso? E ela começa a procurar na casa do Augustus, em um monte de lugares, dentro do carro, e não acha nada. Até que vem um estalo na mente dela. E ela fala, será que ele mandou um e-mail para o próprio Peter Van Houten ou mandou uma carta e ele leu, ele vai escrever alguma coisa? E ela entra em contato com a secretária do Peter e ela diz que vai procurar saber alguma coisa. E ela procura e ela acha a carta que o Augustus Waters escreveu. Na verdade, ele não escreveu um final para a história. Ele falou que ele não era tão bom com as palavras quanto o Peter Van Houten. Então ele dá força para o Peter escrever um final de uma história, ou pelo menos que a Hazel se saciasse com o final que ele contasse. E é uma declaração de amor que ele faz no finalzinho da história para Hazel Grace. E aí depois que ele incentiva o Peter Van Houten, no final da carta ele escreve bem assim, tá aqui na última página do livro, o que Augustus escreveu para Hazel. Aqui eu vou ler um pedacinho para vocês. Eu não me preocupo se ela é mais inteligente que eu sei disso. É engraçada sem nunca ser má. Eu a amo. Sou muito sortudo por amá-la, Van Houten. Não dá para escolher se você vai se ferir nesse mundo, meu velho. Mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas. Espero que a Hazel aceite as dela. E a Hazel Grace diz, eu aceito, Augustus. Então é assim que termina, é muito, muito legal. Tá vendo como no livro a gente descobre muito mais coisa, muito mais detalhes do que no filme? É lógico que no filme tem um lado emocional muito grande, porque você está vendo os personagens, e no livro não, você só está imaginando. Mas para quem gosta de leitura, é muito legal ler e descobrir toda a riqueza de detalhes que tem numa história. Eu aceitei esse desafio de falar de um livro, de uma história que todo mundo praticamente já conhece. Assim como a Hazel aceitou as escolhas dela, eu aceitei esse desafio. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que tenha entrado na cabeça de vocês aí um pouquinho sobre o que é ler uma história que todo mundo já conhece. E deixa um curtir aqui embaixo, deixa um gostei, um joinha aí e um comentário que é para dar uma divulgada aí no canal para me ajudar. Até mais, pessoal!